Você tá demitido. Você tá demitido. Você tá demitido. Fala, seus mal diagramados, Bez, eu nem sabia que o Roberto Justus ainda trabalhava na televisão. Eu tava vendo umas fotos dele no Instagram, com uma acompanhante loira, e eu pensei que ele estivesse numa casa de repouso e que ela fosse a enfermeira, quando eu descobri que é uma outra namoradinha do Roberto Justus, que coleciona aí algumas Barbies fascistas na vida, né? Eu pensei que o Justus era só cantor agora. What a wonderful world. Ai! Depois eu vou contar uma história aí que aconteceu comigo. O Justus quase me mandou embora da onde eu trabalhava. E no final ele me mandou embora mesmo, numa matéria que rolou. Mas eu vou contar mais pra frente pra deixar aquele suspense que ninguém tá nem aí, né? Bom, até porque, né, só você e eu ouvimos esse disco do Justus. Nem sequer as ex-namoradas e mulheres dele tiveram o desprazer de dar uma conferida. E é por isso que você quase foi demitido. Mas a gente não tá aqui pra falar de música nem de demissão. A gente tá aqui pra falar sobre o ego e a vaidade do Justus, que quando morrer vai ter dois caixões. Um pra ele, outro para o ego e o cabelo cheio de laque. O que será que Roberto Justus aprontou comigo? Marco Bezzi! Espere até o final, hein? Não perca! O Justus tá apresentando aí um programa que o Trump já apresentou, que o João Dória já apresentou. Será que é por assim que eles escolhem esse tipo de gente? Que eu prefiro não falar o que eu acho. Eu não sei, ele tá aí, né, à frente do Aprendiz. Não porque exista demanda, porque veja bem, o Justus, ele comprou os direitos de 3 temporadas do Aprendiz pra colocar na grade da Band. Colocou lá por quê? Porque a Band deve ser a única emissora aberta atualmente que tem espaço pra colocar o que você quiser. Afinal de contas, as únicas coisas que dão certo na Band atualmente é Masterchef, o programa esportivo misturado com stand-up comedy do Neto e o Globo Esporte da Renata Fã. O resto tá livre pra você colocar o que você quiser. Se você tiver dinheiro pra comprar espaço na Band, vai lá, eles estão vendendo. João Saad tá vendendo tudo. O patrão ficou maluco, eu não tô falando do velho da van, hein? Aliás, se você quiser comprar um espaço pra Galancês, a gente topa, vai cara. lá. Você, empresário do ramo, até o velho da van tá no nosso último anunciando, vídeo, gente, tá anunciando. não acredita, se né? quiser também, pode comprar um espaço lá pra gente, que a gente vai ficar muito feliz. Especialmente nossa família, né? Que tá precisando comer melhor, né? Precisa, né, dar um tempo aí. Vamos falar aí do que o Justus falou na entrevista da Mônica Bergamo, que saiu neste domingo. Uma entrevista que causou aí porque, né, ele falou muita merda, né? O Justus é exatamente isso. Ele é um ser muito autorreferente. Então ele passa a entrevista inteira falando só sobre ele e sobre o quão importante ele é, o quão bom ele é. Quem nunca teve um amigo assim? Sim. Meus amigos falam isso de mim. Bom, você já começou o vídeo querendo citar uma entrevista que você fez, uma matéria que você fez. Vou falar! Espera até o final do vídeo que eu vou contar, hein? Essa é quentinha, faz 18 anos que aconteceu. Cara, e aí acontece que o Justus já começa citando ali na matéria que ele não acredita no Ibope. Ele não acredita no Ibope por quê? Porque o Aprendiz tá dando só 1,5 pontos nessa medição aí de audiência, que é mais ou menos o que a Galãs fez daqui no YouTube. Se contar todos os espectadores do YouTube que a gente tem, acho que dá mais, né, do que o Aprendiz. E ele fala, nossa, mas eu fiquei muito chateado com a recepção. Era um programa pra dar no mínimo 3 pontos. Não é que eu não acredito no Ibope, é que eu nunca vi a maquininha do Ibope. Eu sei que existe sigilo, mas eu queria ver se alguém mostrava essa maquininha pra mim. Pra mim o pior ele falou, porque eu ouço as vozes da rua, né? E tá todo mundo, é uma repercussão muito grande. Repercussão aonde? Não, ele fala nas redes sociais. Eu nem sabia que tava rolando esse... Não, a gente sabia porque o PC falou. O PC contou. O PC contou pra gente. Mas aí ele falou, não, deu uma puta repercussão aonde, velho? Na tua casa? Entre você e sua mulher. Tua mulher fala, muito bom o programa de hoje. Deve falar. Deve pra massagear o ego, né? Ai, não encosta em mim agora, porque eu já lavei o cabelo. Eu imagino que seja assim mesmo. Sim. Camas separadas, quartos separados, casas separadas, carros separados. Sim, e aquele tonel de álcool gel pra depois do sexo, porque ele deve ficar mas com muito nojo do suor da parceira, né, no caso. Deve ter uma banheira de álcool gel que ele entra no final, cara. E o Justus continua
durante a entrevista, falando de política e falando também um pouco das relações que ele teve. Porque como a gente vai ler uma entrevista do Justus onde ele não fala sobre as relações que ele teve e sobre também vaidade. Cabelo. E aí ele começa falando de política, dizendo o seguinte, dizendo que se encantou com Paulo Guedes quando ele foi ver uma palestra do futuro ministro da Economia, naquele momento seria futuro, né? Ele falou, mano, me encantei, olha só, um cidadão do mundo, um poliglota, um Chicago Olds. É a única pessoa que se encantou com o Paulo Guedes, além do Bolsonaro, na vida inteira. Ninguém dava chance pro Paulo Guedes. Porra, Justus, por que será, né? Por que será que o Bolsonaro deu chance e o Paulo Guedes que já tá querendo, ó, zarpar e vai fazer assim, ó, pro Brasil. É só o Justus e o Bolsonaro viu a genialidade do Guedes, né? É, É só tipo pode. aquele lance de Chapolin, onde só os inteligentes podiam ver certas coisas, foi isso que aconteceu. E aí ele disse que chegou em casa e falou, não tem como, votarei no Bolsonaro. Não e aí, tem como. depois que o Moro foi anunciado, Nossa. já era, virei tiete. Virei tiete. Cara, é muita patetice, né, cara, numa frase só. E o Justus, ele quase saiu pra presidente no ano passado, mas disse que desistiu, não citou o partido que ele faria isso, cometeria essa candidatura, porém falou, não, eu tô aposentado, né, saí do ramo publicitário, onde aquilo me impedia de ter uma vida normal, agora eu tô conseguindo arranjar um tempo aí pra jogar tênis, então eu não quero. Então é muito melhor mesmo que o Justus fique lá no Hebraica, no Clube Paulistano, sei lá onde ele Jogue é sócio, tênis. fique jogando tênis, nossa. é melhor do que virar presidente. Se bem que, nessa altura do campeonato, não dá pra saber o que poderia ser pior ou melhor pro Brasil, né? Ele fala do Luciano Huck, né? Que Sim. o Huck deu um passo adiante. Ou Sim. seja, ele deve saber de coisa. Ah, com certeza, Luciano mano. Huck, presidente 2022, aguarde. Roberto Justus deu essa dica. Se você não captou... E nisso, ele aproveitou pra fazer algo que eu acho que é inédito no Brasil. Porque se a Ana Paula Siebert, que é mulher dele, elogia o programa, e talvez seja a única pessoa que elogia, ele também é uma pessoa que única na questão dos elogios, porque ele é o único que elogiou o Temer como presidente. Ele teve a capacidade de dizer que o Temer foi um dos melhores presidentes da história do Brasil. É um grande gestor. Tentou a reforma da Previdência, não conseguiu. Tentou a reforma trabalhista, saiu daquele jeito. Tentou entrar pra não sei o quê. Ele diz várias coisas assim e não conseguiu. Mas é um estadista. É um estadista. É um estadista, um cara assim... Caralho, Jus, você é a primeira pessoa no mundo, nem o filho do Temer falaria isso dele, nem a mulher do Temer falaria isso dele. Justus, casa com o Temer. Ah, mas ele gosta só de novinha, né? Ah, é. O Temer tá um pouco velho pra ele. Bom, acho que talvez a identificação seja por aí também, né, cara? É verdade. Mas essa mentalidade aí do Justus, né, em elogiar o Temer, é a famosa elite do atraso. Ele é o representante mor da elite do atraso, ele junto com o Silvio Santos e todos esses velhos aí brasileiros que apoiam a reforma da Previdência e adoraram a reforma trabalhista. Porque pra eles, cara, mande os pobres para o inferno desde que as minhas ações continuem subindo e eu tenha como lucrar Tá errado, explorando tá errado. ainda mais Certo. o povo brasileiro. A elite do atraso é a cara dos Justus. Aeroporto já começa a ficar um saco, passando dos 50, entendeu? Viagem assim só mesmo pra festa, porque pra trabalho parece rodoviária, né, gente? É o cidadão de bem típico. E aí o que ele nos mostra também, a sua face, assim como Danilo Gentili, é de xingar a mulher. Sim. Ah, porque daí esses caras são todos assim fortões. Chegou a Dilma Rousseff e falou umas palavras assim, que mau gosto, né? Sim. Pra ficar assim, né? Um termo polido, né? Um termo polido. Ele disse que a Dilma não seria nem contratada para ser empregada faxineira da casa dele, porque ela não saberia o que fazer. Porém, se você pegar os 6 anos que a Dilma ficou na presidência, e você pegar os 6 meses que o Bolsonaro quase está aqui na presidência do Brasil, o Bolsonaro falou muito mais merda, mas muito. Eu vou defender um ponto aqui. Sim. A Dilma fazia longos discursos e dava uma travadinha ali, porque é difícil falar. Ainda mais bastante, né, cara? Se não fosse edição aqui, né? Puta que pariu. Não, Vocês falar bastante é difícil. É difícil. E o Bolsonaro dá essas travadinhas mentais aí com 1 minuto. Ele fala 1 minuto e Daqui erra. 1 minuto, Helder. Bem antes. Bem antes, Ele cara. não sabe nem falar, mas o bordão, como ele diz, Bordão. diria o chavão dele, né? Sim. Cara, é maravilhoso. Brasil, Estados Unidos, acima de tudo, Brasil acima de todos. Nova Iorquines. Os nova-iorquinos, Cara, ele não consegue falar uma palavra. Não consegue, Tudo que cara. ele fala ali, pra mim o Bolsonaro é um robô, cara. Não, Assim e como os é, bots exatamente. que foram- E aí o Bolsonaro fala o que a Dilma falou em 6 anos numa semana boa.
Numa semana ruim ele fala o dobro. Aquelas semanas que ele vai lá pra casa do Bush sem ser convidado, esse tipo de coisa aí pra ele é fichinha. Ele já superou a Dilma, ó, de longe, Sim, cara, de longe. sim. Mas vê se essa crítica é feita da mesma maneira pro Bolsonaro. Não é, ele vai passar um pano, falar, não, Bolsonaro tem que ver, ele tem que ser um estadista às vezes. Ainda não Tudo foi. bem ele andar de moto no Guarujá, mas sabe, ele tem que ser um estadista. Esse é Os o filhos- problema, né? O problema é ele andar de moto no Guarujá. E a gente não sabia Não, que era ele isso. fala, não, os filhos estão atrapalhando um pouco, mas a agressividade que ele usa nas palavras pra ofender a Dilma, ele não usa pra ofender o Bolsonaro, o que é comum nesse tipo de gente, entendeu? Eles passam um pano, assim. Eu acho que o Justus, agora que tá fora da TV e fora do ramo publicitário... Ah, não, ele tá na TV ainda tá que na ninguém TV, tá vendo. E ele podia montar logo a empresa de pano, né? Pra passar, assim, ó, pro Bolsonaro. Ele falou também sobre as ex-mulheres, né? Só que sim. não falou sobre as ex-mulheres, ele falou sobre ele. Sim. Ele falou sobre ele, ele falou, nenhuma delas queria separação. Muita autoestima, né, Nenhuma cara? delas. Mas sabe como é? Vira irmã, tem filho, né? Ele deixou bem claro, assim, tem filho muda muito, eu não gosto. Ele deixou claro que ele troca uma loira com sobrenome de marca de chuveiro por outra igual, do mesmo padrão, só que com data de fabricação mais nova, simplesmente porque ele tem arrogância e é vaidoso ao ponto de ficar com ciúmes do próprio filho. Então ele acha que perde espaço pro filho e aí sai do casamento. Nunca vi um negócio desse. Eu me Sério separei mesmo. quando meu filho fez 1 ano e meio. Ô, Justo, tamo aí, hein, Justo? Mas não foi por isso, né? Porque, olha isso aqui, que autoestima que eu ia ter, Mas né? acho que até rola uma questão de oportunismo em casar com justos, né? Porque depois a pessoa separa também. O cara não atrapalha na criação porque é muito bom não ter os justos ajudando na criação. Olha a influência que ele daria. Ele fala que se dá bem, né? Com todas as ex-esposas, o que eu acho justo por parte das esposas também. Justos, É justos. melhor manter a gorda pensão que ele deve pagar, porque isso é tipo uma indenização por ter cometido esse erro na vida. E Cara. fala da Adriane Galisteu, é engraçado porque a Galisteu ficou pouco tempo com ele, não casou porque ela percebeu, né, que ficar dividindo o secador, o espelho, toda hora, todo dia com Justus, era difícil. Mas ele cita ela como uma pessoa que levou ele ao estrelato. Porque assim, eu já era bem sucedido, já era um puta empresário, jovial, bonito, um puta de um cabelo lindo e maravilhoso. Só faltava ser conhecido nas rodas dos famosos, aparecer mais na Caras, aparecer nas revistas de fofoca. E ele diz que a Galisteu e depois a Eliana tiveram esse papel muito importante na vida dele. Então a gente vai ter que ir lá cobrar a Galisteu e a Eliana por ter feito isso. Vocês são culpadas pelo surgimento de Dedinhos. Roberto Justus. Depois não adianta reclamar em entrevista, Galisteu, que você tinha que dividir o secador de manhã no banheiro com o Justus. Você pediu por isso. Ele na entrevista disse, sou uma pessoa vaidosa. Ah, precisava falar? Precisava falar? Não precisava, né? Ele falou, não, eu passo creme noturno, diurno, Seca o cabelo, seco o maravilhoso. cabelo, Seca. passo uma cera, odeio maquiagem. Às vezes você me vê ali no programa com uma lágrima do lado do olho porque eu sou obrigado a usar na TV. Ele é a bandeira do Brasil em Chorando. forma de pessoa. É o meme em forma de pessoa. Cacetada. A vaidade é importante dentro do limite. Todo mundo tem que ter um pouco. Não pode ser narcisista. Você tá falando pra você mesmo, né, cara? Porque assim, se existe um ser mais narcisista no mundo, eu desconheço. E é, cara, não tem nem palavra pra gente conseguir contemplar o que é Roberto Justus. Mas é importante, Helder. Agora eu queria falar, você tá me impedindo de falar uma coisa muito importante. Vai que eu lá, passei. cara. A gente tem que deixar pro final o melhor, entendeu? Melhor. Creme de la É, creme. Então, eu trabalhava no 3 JT e aí eu recebi o disco dele porque era só pra pessoa da imprensa, Recebi também. presente, assim. Eu liguei pra assessoria e perguntei, cara, por que vocês não estão mandando esse disco? Não, pra você ouvir aí. Falei, mas porra, eu sempre dei espaço pra vocês aqui. O que eu fiz de errado pra vocês mandarem esse disco pra mim? E aí eu tinha uma coluna de música lá no Jornal da Tarde e dei uma zoada, tipo, meu, nada demais, assim, um trechinho falando, né? Ele cantava Frank Sinatra, a produção era do Afonso Negro. The stars that shine. Cara, ele ficou puto, mano. Ligou pro jornal, assim, perguntou quem eu era. Quem é esse Marco Bezzi aí que tá falando mal do meu CD, que nem foi lançado ainda? Depois a gente fez um editor por um dia, ele foi nosso editor, cara. A gente foi até lá, o escritório dele, e aí ele... Quem é Marco Bezzi? Ah, é você. E eu caindo assim na mesa. É você, é você. E aí, cara, foi legal porque ele me demitiu. Eu tenho a foto, vou pôr aqui. E ele ficava na foto, ele falava, você está demitido. Você está demitido. Você está demitido. Foi muito legal, cara. Eu tive uma boa relação com o Roberto Justus ali naquela época. Justo, me chama aí que eu quero dividir com você umas dicas aí.
esse é o Justus, né, cara? O cara que deixou de ser presidente pra jogar tênis, que comprou pena, espaço hein? na TV pra continuar a aparecer. Bom, se você gostou desse vídeo e se você quiser que a gente fale mais sobre o CD de Roberto Justus, se inscreve no canal, ativa as notificações, comenta, dá seu like, dá uma olhada no nosso apoio-se no primeiro comentário, por favor. A gente não é o Roberto Justus, a gente não vive de brisa, a gente não tem como jogar tênis e não fazer mais nada na vida, nem apresentar um programa em que a gente compre o nosso próprio horário. Então faz tudo isso aí e pra vocês todos a gente só tem uma coisa pra dizer. Não passarão.